A greve dos caminhoneiros que paralisa as estradas mostra como o país é dependente do transporte rodoviário. O movimento foi menor hoje, mas ainda há bloqueios em 7 estados. O Ministério da Justiça anunciou a aplicação de multa de até R$10 mil por hora a cada veículo parado. Esta indústria do Rio Grande do Sul, que processa carne de frango, está com a produção suspensa há 3 dias. Em Santa Catarina, falta combustível nos postos e esse hospital cancelou cirurgia por falta de material. No maior entreposto de alimentos da América Latina, em São Paulo, alguns boxes estão vazios. E pelo atraso na entrega, as mercadorias chegam deterioradas. Perdeu muito. A gente teve uma perda de uns 70% mais ou menos. A gente perdeu mais ou menos 3 a 4 caminhão. Mais ou menos. Vai dar uns 240 mil, 260 mil. Neste estacionamento de caminhões que fica ao lado da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, o movimento caiu pela metade nos últimos dias. Muitos caminhoneiros não conseguiram chegar porque estão presos nos bloqueios. E os que estão estacionados por aqui têm medo de sair. É o caso de Igor. O pai dele, também caminhoneiro, está parado há 3 dias num bloqueio na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Tá parado ainda aí? Não liberou ainda? Ah, tá. Então tá bom. Para tentar pôr fim às paralisações nas rodovias, o governo prometeu sancionar a lei dos caminhoneiros aprovada no Congresso. O texto reduz o pedágio para caminhões sem carga. O governo oferece ainda suspensão de pagamento por 1 ano para quem financiou veículos novos junto ao BNDES. E a Petrobras não vai aumentar o preço do diesel nos próximos 6 meses. O governo propõe ainda discutir uma tabela com preço mínimo para os fretes. Tudo, né? Sobe o óleo, sobe os pneus, sobe tudo e o frete não sobe. O frete, em vez de subir, ele abaixa. Eu fui para Campo do Jordão o ano passado por R$2 mil e agora eu vou por 1.100. Caiu pela metade o valor. Tem que ter uma tabela de frete para transportar, Eu acho que o governo tem que olhar um pouco mais para o lado do transportador, né? São muitos impostos. Como eu disse, hoje nós pagamos 53% da carga tributária do transportador, vai de imposto. Hoje o governo endureceu também as medidas para quem descumprir as ordens judiciais de desbloqueio de estradas. Será aplicada uma multa de R$5 a R$10 mil por hora parada. Desde meados do século passado, o transporte rodoviário ganhou prioridade. Ferrovias e hidrovias ficaram em segundo plano. Se nós tivéssemos procurado continuar investindo na malha ferroviária, nós não estaríamos passando por esse problema que a gente tem do deslocamento muito rápido das cargas aqui no Brasil. Hoje os caminhões são responsáveis por transportar 60% da produção nacional, seguida pelos trens e embarcações. O que falta, na verdade, o que já falta há décadas no Brasil, é uma política consistente de transporte, de logística. Seria mais natural transportar de navios, até porque o grosso da concentração urbana no Brasil está no litoral. Não é? Porque os portos não respondem, os portos são um impeditivo ao desenvolvimento da cabotagem. Aline Clemecha, boa noite. O Brasil perde grandes oportunidades, né, em várias áreas. Essa é uma delas, né? Por que não investir mais em hidrovias, em ferrovias? Olha a situação agora que enfrentamos. Ainda mais com toda a malha hídrica que o Brasil possui. E esse é um problema histórico, não é? Quer dizer, o desenvolvimento brasileiro da segunda metade do século XX foi realizado segundo um modelo norte-americano que era beneficiário das indústrias automobilísticas, de caminhões e tal. E isso, então, determinou todo o nosso modelo. Outros países latino-americanos que tiveram uma industrialização, um crescimento econômico maior na primeira metade do século XX, ainda construíram uma malha ferroviária como a Argentina, mas que acabou sendo sucateada recentemente, das últimas 2 décadas, de maneira irreversível. O Brasil talvez devesse realmente aproveitar esse momento, essa crise, que não é só dos portos, mas agora também, enfim, do diesel, para repensar os investimentos no setor ferroviário e, em segundo lugar, realmente o que o professor falou, quer dizer, no hidroviário, que está muito subutilizado mesmo. Ricardo Senes, boa noite. Boa noite. Esses 8 dias de paralisação já causa impacto na economia ou esses aumentos são aumentos esporádicos, temporários?
Não, eu acho que tem dois fenômenos aí se sobrepondo, né? Um que é o efeito em algumas cadeias específicas. Então, nas cadeias que são produtivas, que são muito concentradas na área onde o movimento foi mais forte, e particularmente de Santa Catarina e no Sul, tiveram áreas que sofreram fortemente. Então, uma das mais evidentes aí que tem sido noticiada é a cadeia do frango, né? Da carne do frango, que tem ali na área de Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, é uma concentração enorme. Então, aí teve prejuízo dos dois lados, para quem vende e para os produtores, etc. Aí está somando, obviamente, impacta preço no curto prazo, principalmente desses produtos que não são estocados, que eles dependem do deslocamento muito rápido da mercadoria. Então, hortifrutis, etc. E que vieriam dessas regiões mais afetadas. Esse é um fenômeno. O outro fenômeno é a questão, vamos dizer, da sazonalidade de preços de maneira mais ampla. Então, você tem sempre em janeiro alguns preços que oscilam para cima, mas tem a ver com questões de safra, tem outros elementos. Eu diria que é difícil associar os dois. Não diria que o movimento mais geral de preço está associado a essa greve específica, a não ser em setores somente específicos. O Caleb Souza aqui pelo Facebook, Senes, essas multas não estão sendo uma forma de repressão ao movimento? Quando a multa é feita porque estão impedindo o tráfego de outros veículos ou pessoas, aí sim, né? Mas nesse caso da paralisação, você acha também? Não. Se o caminhoneiro tiver, por exemplo, no acostamento... Pois é, aí teria que distinguir... eu sou favorável a punir lideranças que fazem esse tipo de bloqueio. Eu acho que isso... Você pode se manifestar, mas você não pode atrapalhar a vida do outro da maneira que está ocorrendo. E um bloqueio que está durando dias. Isso não é uma manifestação que você vai para a mídia e depois desmobiliza. Tá? Isso é uma coisa que está gerando um prejuízo econômico, ademais dos prejuízos do direito de ir e vir de pessoa. Então, das lideranças, eu acho que existe lei para isso. Tem que fazer cumprir, como estão anunciando o seguinte: se mantiver esse movimento, as associações e instituições que estão vinculadas têm penalidades fortes. Agora, é difícil você penalizar o sujeito que está sofrendo esse tipo de bloqueio. Se o sujeito está no meio daquela confusão, não consegue passar, você penalizar o cara, eu acho mais difícil. Eu acho que você tem que concentrar nas lideranças.